Do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tema 15 do Livro do Céu, volume 1, capítulo 17. Vitória na prova contra as tentações. Agora essa dura batalha, embora não me lembre muito bem, entre dias ou semanas separadas, durou 3 anos. Ainda que não parassem por completo, começaram a mitigar. Lembro-me de que, depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para os pôr em fuga, que era desprezá-los e não lhes prestar nenhuma atenção, e que eu deveria fingir que eram tantas formigas. Senti-me infundida tanta força que não sentia mais medo de antes, e fazia assim. Quando faziam barulho, rumores, eu lhes dizia: se vê que não tem nada que fazer, e que para passar o tempo estão fazendo tantas tonteiras. Façam, que depois, quando se cansarem, terminarão. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados que faziam ruídos mais altos, e eu os sentia ao meu lado, tornando-os mais fortes e faziam violência para me levar. Podia sentir o cheiro horrível ao calor do fogo. É verdade que no meu íntimo sentia um estremecimento, mas me compelia e lhes dizia: mentirosos que sois! Se isto fosse verdade, desde o primeiro dia o haveriam feito. Mas como é falso e que não tendes nenhum poder sobre mim, exceto aquele que vos é dado do alto, por isso digam e depois, quando vos cansardes, morrereis. Se pois gemiam e gritavam, lhes dizia: o quê? Não saíram bem as coisas hoje? Lamentai-vos, porque não vos foi tirada alguma. Lamentai-vos porque vos foi tirada alguma alma? Pobrezinhos, não se sentem bem, porém quero também eu fazê-los lamentar outro pouco. E começava a rezar pelos pecadores, ou a fazer reparações. Às vezes ria-me, quando começavam a fazer as coisas habituais, e lhes dizia: como posso temê-los, raça vil? Se fossem seres sérios, não teriam feito tantas tolices. Vocês mesmos não se envergonham? Não façam o que os tornam ridículos. Depois, se me punham tentações de blasfemar ou de odiar a Deus, ofereciam aquela pena amarguíssima, aquela violência que me faziam, porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todos os louvores, eu era forçada a fazer o contrário, em reparação de tantos que livramento o blasfemam e que nem sequer se lembram que existe um Deus e que estão obrigados a amá-lo. Se me incitavam ao desespero, em meu interior dizia: não presto atenção nem no paraíso nem no inferno. A única coisa que me apressa é amar a meu Deus. Este não é tempo de pensar em outra coisa, senão que é tempo de amar quanto mais possa o meu bom Deus. O paraíso e o inferno os deixo em suas mãos. E ele, que é bom, tão bom, me dará o que mais me convém, e me dará um lugar onde possa glorificá-lo mais. Jesus Cristo ensinou-me que o meio mais eficaz de fazer com que a alma fique livre de toda vã apreensão, de toda dúvida, de todo temor, era declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios, não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida. Não querer consentir a qualquer tentação do demônio. E isso se pode fazer assim que a alma adverte que vem a tentação, no momento da batalha e à medida que começa a se sentir livre, e também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar que consentiu ou não, porque só recordar a promessa lhe restituirá a calma. E se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que, se tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário.
e assim ficaria livre de todo temor. Agora, quem pode dizer a raiva dos demônios? Pois agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para sua confusão, e onde acreditavam ganhar, perdia, já que de suas próprias tentações e artifícios a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. O outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentava ao suicídio, eu devia responder: não tendes nenhuma permissão de Deus. E mais, para vosso desrespeito, quero viver para poder amar mais o meu Deus. Se eu fosse espancada, eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. E não só isso, mas oferecer tudo como ato de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Finalmente, uma tentação feia, que durou pouco por cerca de 1 ano e meio, com os demônios tão terríveis, tão horríveis, eu devia ficar grávida e depois parir um pequeno demônio com chifres. Minha fantasia crescia tanto que eu me via diante de uma confusão horrível, pelo que se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento. Aqui na batalha aqui, né? Já praticamente já finalizando esse tempo aqui de batalha, onde o Senhor vai ensinar a Luísa a forma de passar por essas provas, né? E assim, ela aprendeu direitinho, né? Os ensinamentos que ele deu para ela praticou e ela vê que tinha resultado. Então, conforme ela ia seguindo as orientações de Jesus, ela via que aquelas tentações realmente acabavam dando em nada, porque ali ela buscava o refúgio dela em Deus, né? Aí nas perguntas aqui, Jesus demorou bastante para ensinar a Luísa a lutar com os demônios? Então, é difícil de precisar tempo, né? A princípio, como ela fala que sem se deter ali nos dias corridos ou nas semanas, mas uma média ali de 3 anos, ela passou por esse processo de purificação através da ação demoníaca. Mas eu acredito que demorou um pouco de tempo, né, para o Senhor vir ensinar ela. Ele deve ter deixado ela passar algum certo tempo, e como ela fala no texto da meditação passada, que teve vezes dela praticamente desfalecer, e se ele não viesse socorrê-la, ela morreria. Então ele deve ter deixado por um período, mas é difícil precisar esse período, né? De quanto tempo que ela ficou mesmo ali antes dele começar a ensinar. E assim, para poder ela, né, Jesus já sabia o potencial dela, né, até onde ela poderia ir, mas ela não sabia. Então, por isso que ele permite as tentações, permite as penas, para poder a criatura mesmo se conhecer. E ela estava no processo de autoconhecimento. Então, não era para provar nada para Jesus, né? Quando ele fala assim, eu quero, né, provar a sua fidelidade, se você realmente é fiel, ele já sabe, né, de tudo, ele já viu tudo. Ele tem a onisciência, então ele já viu tudo, desde o primeiro até o último dia dela. Então ela já sabe, ele sabe, mas ela não sabe. Então ele permite para a criatura tocar, né, no que ela pode, até onde ela pode ir ou não, o que ela vai fazer ou não. Então a criatura vai se conhecendo. É um processo de autoconhecimento ali também nesse período de purificação, de se conhecer até onde ela consegue ir, quais são as maiores fraquezas, né, onde ela tem mais fortaleza. Então, para isso ele vai permitindo. Então, é mais ou menos esse o propósito. E depois, né, dos ensinamentos, ela foi obedecendo os ensinamentos que Jesus foi dando para ela, e ela foi vencendo, né? Foi vencendo as tentações. Quando eles maltratavam, ela chegava a judiar dela, espancava, ela se ajoelhava e agradecia. Então imagina, alguém está ali te judiando, né? E você agradece por aquela situação. E qual que é o demônio ali que vai resistir a isso? Não resiste, porque ele vem para poder tentar a criatura para blasfemar contra o Criador. Mas uma vez que a criatura, né, claro, com a orientação de Jesus ali, com a força da graça, a criatura faz e agradecer, para eles é totalmente confusão. Então ali o que era para ser tentações, para poder a intenção deles mesmo, estando obedecendo ali a um
um desígnio de Deus. Os demônios estão sujeitos, né, à obediência também nessa situação. Quando Deus determina alguma coisa, eles obedecem. Então, embora ali eles precisavam fazer aquele trabalho, ela, né, acabava confundindo, porque os demônios, como eles não amam, eles não entendem o que o amor pode fazer. E uma criatura que, né, mesmo ali em toda situação controversa, ela agradece, né, pelas situações adversas e controversas que está passando, eles não entendem, então eles ficam muito confundidos. Então, uma forma de confundir, o amor confunde totalmente o demônio, ele não entende, ele não sabe o que é isso. Ele não compreende o que Jesus fez na cruz, entendeu? Então tudo isso para o demônio é muito confuso, né? Dá um parafuso na cabeça dele, porque ele não entende, porque ele não ama. Então, e aí o Senhor foi, né, ali fazendo ela se voltar para Deus, né, para agradecer a Deus, a amá-lo, né, ficar ali realmente voltada para Ele, foi ensinando dessa forma, a ignorar eles, né, não dar importância. Então ela meio que ela tripudiou, né, nesse período ali, quando ela aprendeu as lições que Jesus deu para ela tomou posse daquelas lições e tripudiou em cima do demônio. E eles só não fugiam porque eles estavam sob o desígnio da divina vontade, e não podia fugir, senão eles teriam partido para longe dela, porque eles sabiam que com ela ali eles só perderam. É bastante interessante esse texto. E para a gente, né, algumas situações também, a gente pode levar esses ensinamentos de Jesus aqui para as nossas situações cotidianas, de muitas, né, algumas situações que nós vamos vivendo no dia a dia, no longo da nossa vida, né, não precisa ser uma tentação especificamente demoníaca, mas muitas vezes pode ser sugestão, né, do inimigo, ele pode sugestionar muitas coisas para a gente. Então, aqui levando essas orientações que Jesus dá aqui, assim, é importantíssimo, né? A gente conhecer o que ele orientou ela aqui e obedecer o que ele falou. Então, é importante ficar atento e retomar. Se a gente não consegue fixar esses conhecimentos, mas saber que eles existem, né? Que estão no volume 1, principalmente, esses ensinamentos de Jesus sobre como passar pelas tentações, é importante a gente retomar. Então, sempre que vier uma realidade ali que precisa, né, de vencer, passar para não cair, não ficar prostrado e acabar ofendendo a Deus, é importante a gente retomar, ou lá na memória, voltar na memória lá, né, e pegar o conteúdo depositado na nossa memória, ou voltar mesmo lá no escrito lá e buscar, pesquisar, reler de novo, meditar novamente e ali ganhando força com a meditação novamente das orientações que Jesus vai dando. Eu vejo que é isso importante. Amém, Fiat, é por hoje.